O Botafogo parece que só vai ter Martim Orreda se tiver em 2023. E agora, sem Orreda, como é que a gente vai? Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim e eu estou trazendo para vocês mais uns minutinhos de RB. Para você que está chegando aqui agora, que ainda não está inscrito no canal, a gente está arrumando aos 45 mil inscritos, então se você ainda não estiver inscrito aqui na Rádio Botafogo, se inscreva aí agora e o mais importante, deixe o seu like aí também, porque isso ajuda demais no nosso trabalho aqui no canal. Beleza? Você também pode contribuir com a Rádio Botafogo sendo membro do canal. É só você clicar no botãozinho de membros aí. E também, se você gostar do nosso vídeo, tem um botãozinho aí em formato de coração, que é o Valeu Demais. Você clica nele e faz a sua contribuição. Qualquer contribuição para a Rádio Botafogo é de grande valia. Beleza? O Botafogo estava em negociações com Godoy Cruz pelo jogador Martim Orreda, porém uma negociação que tinha tudo para dar certo, que tinha tudo para ser fechada, infelizmente parece que nessa janela de transferência não vai se concretizar. O Godoy Cruz bateu o pé e parece que o jogador vai ficar lá no clube argentino até o final da temporada mesmo, para ajudar inclusive o Godoy Cruz a permanecer na primeira divisão, e o Botafogo provavelmente só deve contar com o jogador se contar, né? Se houver sucesso na transação, somente a partir do ano que vem, em 2023. E aí o torcedor fica se perguntando, pô, mas a gente já estava contando com o Martim Orreda, um jogador que é muito habilidoso, um dos destaques do campeonato argentino, que joga ali pela direita, é canhoto, corta muito bem pelo meio, tem muita presença de área, faz muitos gols, dá muitas assistências. E agora? A gente não tem nenhum jogador com essa característica no elenco do Botafogo. Um dos jogadores que havia sido trazido para o Botafogo para fazer justamente isso que a gente esperava que o Martim Orreda pudesse fazer seria o Gustavo Sauer. Porém, como todo mundo sabe, Gustavo Sauer está afastado por questões médicas, teve uma infecção no tornozelo operado, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai poder esperar, ou se a gente, inclusive, conta com Gustavo Sauer para essa temporada. Então, quais são as alternativas que o Botafogo tem para essa posição, justamente para a ponta direita, que tem se tornado uma posição cada vez mais difícil, cada vez mais crônica no quebra-cabeças do técnico Luiz Castro do Botafogo. Eu vou trazer para vocês aqui alguma análise e discutir aqui algumas possibilidades, e aí, se você concordar ou discordar, ou aquela alternativa que você gostar mais, você coloca aí nos comentários para a gente analisar junto, para a gente conversar sobre essa questão juntos, né? Então vamos lá. O que tem sido feito, né, ultimamente, vindo aqui para o campinho? O Luiz Castro, né, nos últimos jogos, pelo menos nos últimos 3, 4 jogos, ele tem apostado no Piazon aberto pela direita. E por que ele tem apostado no Piazon aberto pela direita? Inclusive, lá no Braga, o Piazon teve a sua melhor temporada fazendo justamente essa função, jogando pela direita. No Botafogo não tem sido assim, né? No Botafogo, as melhores atuações dele até agora foram pela esquerda, no momento que ele jogou aberto pela esquerda. Mas enfim, ele vem jogando aqui pela direita e talvez a melhor partida que ele tenha feito pelo Botafogo, né, foi contra o Atlético Paranaense. Tem até os números dessa partida aqui, tem os números do Piazon no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele participou de 53 lances, né, com toques na bola, passes certos dele aqui, né, que a gente pode dizer que tem um aproveitamento muito bom de 80%, isso aqui é muito interessante. Ele acertou 50% dos cruzamentos que tentou, uma bola longa, né, bem sucedida, conseguiu um drible também, é um jogador muito voluntarioso, todo mundo sabe. Ele ganhou 4 de 7 duelos tentados e pelo alto, ó, que é uma coisa interessante, ele ganhou todos os duelos aéreos, né? É um jogador que tenta muitas jogadas verticais também, então acaba também perdendo muitas bolas. Ele perdeu 10 bolas, né, digamos assim. Além dele ter tido um corte, ele também participou do jogo defensivamente com 2 desarmes. Ou seja, é um jogador que participa bem, né? É muito equilibrado, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Porém, o Lucas Piazon, para poder atuar bem nessa área, né, jogando aqui pela direita, ele tem que estar, não é uma coincidência isso, ele tem que estar acompanhado do Lucas Fernandes. Quando o Lucas Fernandes joga aqui pelo lado direito, pelo corredor direito, o jogo do Piazon melhora. Independente do lateral direito que a gente tem aqui, a gente pode ter o Saravia, pode ter o Daniel Borges, mas esse trio aqui, digamos assim, de lateral direito, Saravia ou Daniel Borges, Lucas Fernandes e Piazon, funciona
com algum equilíbrio. Do lado esquerdo, a gente tendo Marçal, o Eduardo e o Jefinho, essa combinação, essa trinca aqui também funciona muito bem. Então, a gente percebe que o Botafogo começa a ter uma cara, começa a ter um padrão, onde você vê triângulos, na verdade, sendo estabelecidos, e por isso que o Botafogo teve uma posse de bola interessante contra o Atlético Paranaense, um toque de bola também muito envolvente, principalmente por causa da atuação do Tietê, jogando como primeiro volante, dando a saída de bola. Nessa saída de bola, ele conseguia organizar muito bem o jogo, a saída de bola, ora no trio defensivo aqui que ele fez com Mezenga, Tietê e Marçal. Ele conseguia também controlar bem a bola no meio de campo quando ele tinha Tietê, Eduardo e Marçal. E quando ele chegava no ataque, ele conseguia também ter uma boa transada de jogada aqui, né, com aquele trio que eu já falei, Marçal, Jefinho e Eduardo, né? E pelo lado de cá também é verdade, porque o Tietê faz essa movimentação aqui, ó, de se apresentar, e aqui Felipe, Tietê e Daniel também gerou uma boa combinação. E quando chega aqui na fase do ataque, você tem Tietê, Daniel e Lucas, e Daniel, Lucas e Piazon. Tudo funcionou muito bem contra o Atlético Paranaense, o Botafogo conseguiu o toque de bola envolvente. Foi perder um jogador, o Eduardo, contra o Corinthians, que a coisa desmoronou. Por quê? O Luiz Castro acabou invertendo o Lucas Fernandes e trazendo o Patrick de Paula para jogar aqui nesse corredor. Nesse corredor aqui, o Patrick de Paula não dá o suporte necessário no ataque para encostar no Piazon, para criar jogadas, e também não dá o suporte necessário na defesa, deixando o Daniel muito exposto. Lucas Fernandes, jogando aqui pela esquerda, acaba ficando fora de posição e acaba ficando até meio torto, jogando meio torto, o que também prejudica demais, né, essa trinca aqui, né, essa combinação aqui desse lado. Com a perda do Marçal ainda por cima e com a entrada do Hugo, aí que a coisa do lado de cá desmoronou. Lembrando que o Marçal é um jogador de muita liderança, na verdade, um jogador que orienta muitos jogadores de defesa e orienta também jogadores mais jovens, como é o caso do Jefinho. Então, voltando com o Lucas Fernandes para a direita e o Eduardo na esquerda, como é o que parece se desenhar para o jogo contra o Ceará, a gente pode ver que a gente talvez tenha uma fluidez maior no meio de campo. E aí, com o Lucas Fernandes por aqui, talvez o nosso jogo volte a fluir melhor pelo lado direito, mesmo com o Piazon aqui. Aí as pessoas ficam se perguntando, se o Piazon não render legal desse lado, e o Luiz Henrique? Todo mundo está vendo que o Luiz Henrique ainda está longe da forma ideal, ele está voltando de férias, não teve uma pré-temporada, na verdade a pré-temporada dele está sendo agora, entrando no decorrer dos jogos, mas é nítido que ele ainda está muito fora de ritmo. Então, eu diria para vocês que o Luiz Henrique é uma alternativa para o segundo tempo. Eu manteria o Piazon desse lado aqui. Isso é um problema grave, isso é um problema sério que a gente tem, porque se a gente perde o Piazon, por exemplo, ele acaba tendo que recorrer, o Luiz Castro, né, vai ter que acabar recorrendo, o Luiz Henrique fora da forma, talvez ele tenha que entrar com o Vinícius Lopes, e que todo mundo viu, Vinícius Lopes é um jogador totalmente inoperante. É um jogador que você pode pedir para ele manter uma certa disciplina tática para ficar aberto, para poder atrair o lateral adversário, para poder abrir os corredores para os jogadores que vão entrar por aqui. Porém, com a bola no pé, é um jogador que não consegue produzir, é um jogador que todas as jogadas morrem no pé dele, então não serve como alternativa. Enquanto isso, a gente tem Vitor Sá ainda na transição, Sauer sem previsão de volta, Diego Gonçalves na transição também, mas eu não gostaria de não contar com Diego Gonçalves, ou seja, o nosso elenco está muito curto. Então, para essa posição aqui, a gente só tem o Piazon. O Piazon pode se beneficiar muito com a chegada do Rafael, que já está liberado e que deve, provavelmente, né, vai voltar contra o Ceará. Não sei se como titular ou se entrando no decorrer do jogo, porque tudo vai depender também de ritmo de jogo. A gente sabe que ele está se esforçando demais. O Rafael fez tudo que estava ao alcance dele e muito mais, inclusive para voltar voando, né, para o time do Botafogo. Então, no 11 titular ideal, né, que a gente teria de um lado o Marçal e de outro lado o Rafael. Basta saber também qual foi a gravidade da lesão do Marçal contra o Corinthians, né? O Botafogo ainda não informou o resultado dos exames, ele fez exames na segunda-feira, então a gente não sabe se a gente conta com o Marçal para o jogo contra o Ceará. O que a gente sabe é que quando a gente tiver Marçal e Rafael, a gente vai ter uma excelente saída de bola, né, pelas duas laterais, jogadores muito experientes e de muita liderança também. Bom, como a gente só tem o Piazon, está muito claro que a gente vai precisar realmente ir ao mercado
Então, nesse caso aí, o Botafogo precisa se movimentar, mesmo que não tenha a chegada do Orreda, o Botafogo vai precisar, pelo menos, mais uma contratação de um jogador para atuar justamente nessa posição aí, como alternativa ao Piazon, quando a gente não tiver o Piazon para jogar. E também, né, para que a gente tenha cada vez mais opções no elenco. A gente precisa também do 9, né? Por enquanto a gente ainda não tem. Até o momento que eu estava gravando esse vídeo aqui, a gente ainda não tem uma notícia do desfecho das negociações com o Tiquinho. Eu espero muito que seja ele o jogador, né, a chegar para o Botafogo. A gente também precisa de uma outra alternativa para o Tietê. Na minha opinião, o Patrick de Paula não pode, de forma alguma, ser alternativa ao Tietê, principalmente, eu não vou dizer nem que pela falta de comprometimento, mas é pela falta de ritmo, de entendimento dele do jogo. É um jogador que vai precisar amadurecer demais, talvez não amadureça aqui no Botafogo, talvez ele tenha que rodar por aí, tenha que ser emprestado. De repente o Textor faz com ele aquilo que ele quer fazer com o próprio Matheus Nascimento, que é levá-lo para os clubes da Eagle Holding, fazer com que ele passe por novas experiências, que ele passe por uma cultura de futebol diferente, porque a gente está vendo claramente que o Patrick de Paula, inclusive permanecendo no Botafogo e a insistência com ele, vai acabar desvalorizando o jogador, porque ele vai muito mal. Então a gente também tem o Tietê apenas hoje, dando conta do recado, jogando como primeiro volante, que demorou para engrenar, mas parece que está achando, né, o seu ritmo ideal. Só que se você perde o Tietê, você fica muito carente de alternativas. O Botafogo perdeu o Kaique também. Então, o Barreto também não me parece uma solução. Então, o Danilo Barbosa deveria ser uma solução, porém, mais uma negociação do Botafogo que se arrasta e que a gente não tem maiores informações. Então, Mazuco, John Textor, quem quer que seja, o Botafogo precisa urgentemente de pelo menos mais 3 contratações. Um jogador para jogar mais aberto na ponta direita, para fazer justamente, e de preferência canhoto, tá? Para fazer justamente essa função enquanto os jogadores que estão no estaleiro, que estão no departamento médico não retornam. O Danilo Barbosa, ou qualquer outro primeiro volante que possa aí revezar com o Tietê. E também um outro centroavante, já que eu não considero o Matheus Nascimento um centroavante de ofício. Então, nesse momento, o Botafogo teria apenas um centroavante. E isso é muito ruim. Para a sequência do Campeonato Brasileiro, para a gente passar por esse Campeonato Brasileiro sem maiores sustos. Lembrando, o Botafogo tem uma sequência agora de jogos em que a gente pega Ceará em casa, que a gente pega também Atlético Goianiense em casa, a gente vai pegar o Flamengo em casa, a gente vai pegar o Juventude fora, a gente depois pega o Fortaleza. Então a gente tem uma sequência aí, digamos assim, que todos os adversários que a gente tem, o mais difícil com certeza vai ser o Flamengo. Os outros jogos, esses jogos que a gente tem em casa, o Botafogo precisa ganhar, o Botafogo tem que ganhar, o Botafogo não pode negociar resultados aí, o Botafogo tem que ganhar, fazer todos os pontos necessários dentro de casa. E aí, concorda? Discorda? Deixa sua opinião aí nos comentários, considere se tornar membro aqui do canal. Deixa aí também o valeu demais, se você puder, qualquer valor ajuda bastante o nosso trabalho aqui na Rádio Botafogo. Deixa seu like, isso é extremamente importante para o nosso trabalho aqui. E o mais importante, inscreva-se na Rádio Botafogo se você ainda não foi inscrito. A gente está rumando aos 45 mil inscritos, beleza? Eu sou o Társilo Delfim e eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB para vocês.